Aconteceu uma coisa comigo inédita. Na literatura a gente vai se descobrindo. E o fato inédito foi que eu li um livro com uma narrativa que eu não gosto. Mas eu gostei do livro e gostei da narrativa nesse livro. Olá pessoal, aqui é a Lica do canal Comparando Livros. Hoje a gente vai falar de Úrsula, que eu li no Kindle. Maria Firmina dos Reis. O primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil. E então eu vou dar um recadinho rápido. Se você chegou aqui no canal Comparando Livros agora, o CCL, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala principalmente de livros para quem gosta de ler e para quem quer gostar de ler. Aproveita e se inscreve aqui embaixo para você poder acompanhar os próximos vídeos do canal Comparando Livros. Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, um romance publicado em 1859. Vamos pensar aqui um pouquinho o que é 1859. Os escravos ainda nem foram libertados, nem pensar direitos civis para mulheres. E vem a Maria Firmina dos Reis, que era uma filha bastarda de um senhor rico. Normalmente a população sequestrada da África, né, os negros em diáspora, eles são, principalmente aqui no Brasil, eles são muito frutos de estupro e de relações com os brancos, né, que geraram os mulatos, enfim. E a Maria Firmina, ela vai ter uma educação privilegiada para a época dela. E ao mesmo tempo ela observa a situação da sua raça, até escrever o primeiro romance abolicionista do Brasil, que começa contando a história de um cavalheiro que está andando. E aí a gente tem uma descrição bem da natureza, do olhar desse cavalheiro. Ele está andando, ele é vamos dizer assim, um cavalheiro misterioso, às vezes ele é chamado de mancebo, e ele vai se sentindo, ele vai passando por vários lugares e ele vai começando a se sentir mal, de uma forma que ele vai pedir ajuda e as pessoas estão com medo, com nojo dele, ele cada vez mais agonizando em seu desespero e ninguém se compadece da situação dele. Até que chega um negro que tá passando lá, que é o Túlio, e ele vai ajudar o cavalheiro. O cavalheiro, ainda que ele esteja agonizando e delirando muito, ele fica muito surpreso. Por que um negro vai ajudá-lo, né? E aquelas pessoas que estavam ali não foram ajudar. Esse negro é um escravo e ele não deve nada ao cavalheiro. Ao contrário, ele deveria ter raiva dos brancos e ele vai ajudar esse homem. E dentro da narrativa da Maria Firmina dos Reis, que usa um recurso bem romantizado mesmo das questões de percepção moral, esse cavaleiro, ele se sente parecendo que ele teve uma revelação de vida, uma revelação de desenvolvimento de vida, de que as pessoas não importa a cor que elas têm. E ele leva para essa casa que o cavaleiro vai ser socorrido. Aí nesses momentos em que ele tá nessa casa, tá sendo tratado nessa casa, ele vai conhecer a Úrsula. A Úrsula vai cuidar dele e aí vai se dar um insta-love, aquele romance Shakespeare, em que, aliás, a narrativa aqui é bem José de Alencar com Shakespeare, porque tem um romance bem Romeu e Julieta mesmo, de veneração de ambos os lados. Só que a Maria Firmina dos Reis, ela cria os personagens e cria outras intrigas relacionadas a essa história de amor. A primeira é a dúvida de quem é esse cavaleiro, que eu vou deixar vocês lerem para descobrir. A segunda é que a família da Úrsula tem um passado com uma união que não foi aceita pela família. Terceira coisa é que durante esse período que o cavaleiro tá lá delirando, ele fala também algumas coisas soltas sobre a família dele e o passado da família dele e de uma mulher misteriosa em que ele amou no passado. E então a gente fica nessa coisa de saber do passado desse cavaleiro também. E para completar, a gente tem um assassinato. Eu não vou dizer de
quem é, e a gente vai saber quem foi mais pro final do livro, mas tem um assassinato. Isso no meio de um romance. E eu acho que Úrsula, ele foi um livro que me surpreendeu em todos os aspectos. Primeiro, o tratamento das questões do negro aqui, da questão da escravidão, em que o romance não é baseado para tratar da escravidão. Eu acho que a Maria Firmina dos Reis, ela faz que nem o Cálice do Chico Buarque, sabe o cálice, né? Afasta de mim esse cálice. Então ela coloca um pouquinho disso, porque ela vai ter uma história principal, intriga, assassinato para resolver, amor impossível, e dentro desse contexto ela vai soltando alguns trechos em que ela fala da questão da escravidão e da injustiça que é, de como o que importa, das lições de moral que são dadas aqui, que o que importa realmente são as pessoas e que não deveria existir nem escravidão e nem essa discriminação de pessoas se acharem superiores que outras. E sobre a narrativa do livro, é uma narrativa muito peculiar. É uma narrativa que vai, primeiro, assim, a versão que eu consegui foi uma versão que tem, acho que uma publicação bem da época, em que o português não é esse português que a gente escreve hoje. Não compromete a história de jeito nenhum. No início é que nem quem lê um mangá pela primeira vez, é que nem quem começa a ler um pouquinho o inglês, tem que ficar um pouco mais atento que o de costume, porque existe um estilo em que a gente vai se adaptando. Eu já ouvi falar, por exemplo, quem leu Guimarães Rosa tem que se acostumar, porque Saramago, que não usa pontuação, então tem as palavras escritas de um jeito diferente. E agora, eu que sou nova na literatura, sou um bebezinho, depois de algumas de um capítulo, assim, eu já tava lendo tranquilo. Então é aquela adaptação que é necessária pra gente entrar no romance aqui. Outra coisa que tem bem característico é que eu me lembro da época da escola que eu detestava esses romances de José de Alencar. Eu tô falando do José de Alencar aqui, eu não tô falando sobre o ponto de vista acadêmico, eu tô falando sobre gosto, em que eu achava esse romantismo bem exagerado e descritivo demais, um saco. E até hoje não é o meu gênero preferido. Agora chega esse livro aqui, que se eu soubesse dessa forma de narrativa, talvez eu não tivesse a curiosidade de ler, mas o fato de ter sido um romance publicado no Brasil e escrito por uma mulher, e essa mulher ser negra, que é a Maria Firmina dos Reis, e o fato de eu saber também que esse romance não é tão divulgado assim, esse romance não tem editoras que republicam ele, esse romance até eu li algumas coisas de que até no meio acadêmico tem pessoas que não comentam, que tem que estudar literatura. Eu tô falando do ponto de vista acadêmico de quem estuda letras, pessoas que não comentam, não sabem desse romance. Eu acho que eu queria ler mais por curiosidade e por perceber que eu acho que uma obra dessa precisa de divulgação. E olha que uma obra que eu gostei, uma obra que tem, assim, os elementos fundamentais pra gente ter uma boa história. E eu acho que foi por isso que essa linguagem que me lembrou o tempo da escola, ela não me incomodou de jeito nenhum. Ela me fez, assim, entrar e mergulhar nessa época lá de 1859 em que foi escrita. E eu pergunto pra vocês se vocês leram algum livro que de algum estilo narrativo que vocês não gostavam, ou que da época da escola vocês não gostavam, mas que vocês leram depois e vocês gostaram? Vocês acham que existem alguns autores da nossa história que não são tão divulgados assim? Tem algum escritor que vocês conheceram o trabalho e se surpreenderam com ele? Bora conversar? Vamos conversar aqui nos comentários. Até a gente se ver no próximo vídeo. Eu vou estar lá, eu quero ver vocês.